Quando temos oportunidade de praticar, temos que fazer esforço para ter sati, estabelecer a mente, o máximo que podemos fazer. Mas não podemos forçar a mente a ficar calma. Tem que deixar seguir naturalmente. Nós fazemos aos poucos e sabemos o que estamos pensando. É o mesmo de quando cuidamos de uma criança. Se não cuidarmos da criança, ela não sabe das coisas. Ela pode cair na água, por exemplo, ou então pode pôr a mão no fogo, porque não sabe que o fogo é quente. Os pais e outros mais velhos têm que tomar conta, ver o que a criança está fazendo. Com a nossa mente é a mesma coisa. Pensa e prolifera em qualquer direção. A parte da mente que conhece, o conhecedor, tem que ir atrás e ver como está nossa mente. Está pensando o quê? Está fazendo danos? Faz surgir sofrimento? Seguimos atrás vigiando, tendo sati, estabelecendo a mente, mas se tentarmos forçar, não dá certo. Às vezes queremos que a mente seja boa. Tendo vindo praticar, queremos que a mente seja boa, mas temos que deixar um pouco, porque ignorância, desejo e apego condicionaram nossa mente no passado. Às vezes, vamos pensando e pensando, num rumo não muito bom. Quando a mente está boa, ela pensa num rumo melhor. Mas nós temos que seguir vigiando. A mente, de que jeito ela está agora? Aquilo que é ruim, jogamos fora. O que é bom, nós seguimos com isso. Até mesmo arahants, pessoas iluminadas, tendo se iluminado, ainda têm comportamento antigo, condicionado por muito tempo. Com o arahante, que por muito tempo foi um brahmane, e costumava tratar os outros com certo ares de superioridade. Ainda depois de iluminado, agia desse jeito. Daí houve quem foi para o Buda e contou a história. O Buda respondeu que aquele monge era um arahant, mas o comportamento antigo, por ser um brahmane por muito tempo, acabou pegando. Não está errado, é só o jeito dele, não é por maldade. Mas, quando praticamos, às vezes pensamos de certa maneira. E não queremos que seja assim. As corrupções mentais carregam nossa mente a pensar, mas nós ainda desagarramos essa mente como somos nós. Agarramos que esses pensamentos sou eu, e sente desagrado, sofre e a mente cai para o inferno. Ficamos inquietos porque não queremos pensamentos assim. Não queremos a mente num rumo não saudável. Isso é vibhava tanha, desejo de não ser, desejo de não ter. Já bhava tanha é querer ser e querer ter. Querer que surjam pensamentos, querer que aqueles pensamentos vão embora, que não surjam mais. Querer ter apenas pensamentos bons, isso é kama tanha, desejo de experienciar. E encontramos aí desejo novamente. Ignorância, desejo e apego vêm proliferar. E daí ficamos irritados, porque a mente está proliferando. Temos que entender que pensando ruim, nós sabemos disso. Impressões negativas, sentimentos de raiva, não tem quem goste. Mas raiva, nesse ponto de gostar e não gostar, às vezes aparece frequentemente. Quem tem uma personalidade irritadiça tem raiva frequentemente, tem muita inimizade. E como é que faz? No começo, tem que aguentar com paciência, ter kante, contemplar a morte. Na vida, temos que morrer. Vai ficar com raiva por quê? Vai fazer maldade por quê? Não tem que matar, bater no outro. Todo mundo vai ter que morrer mesmo. Assim, não tem quem tenha felicidade. Todo mundo
tem só sofrimento. Nós ficamos com raiva, queimamos nosso coração. Tendo visto as desvantagens da raiva, temos que treinar, espalhar bem-querer, pensar em coisas que acalmam nossa mente, ter bem-querer por si mesmo, primeiro, pensando que eu seja feliz, que todos estejam felizes. Estando felizes, temos que cultivar bondade por moralidade prática do Dharma. Quanto mais praticamos, melhor, para dar fim ao sofrimento nos nossos corações. Se nosso coração não se estabelece em sabedoria, podemos ter muitas coisas e muita riqueza, que o coração ainda sofre do mesmo jeito. Ainda não superou o sofrimento. Porque estamos no mundo das convenções, suposições. Supomos, tem eu, tem eles, e tendo suposto essas convenções, nos iludimos. Supondo essas coisas, pensamos que elas são de verdade. Quando nos iludimos que essas suposições e convenções são verdadeiras, surge eu, surge ele, surge nós, porque nos agarramos. Surge raiva, cobiça e ilusão. Mas, de verdade, é apenas suposição e convenções acontecendo. Temos que contemplar, ver que nome e forma são suposições, convenções. Vendo isso claramente, libertação acontece. Nós escapamos de apego e do agarrar às coisas. Por isso mesmo, temos que começar estabelecendo a mente, ter sati, contemplar da mesma maneira que pai e mãe cuidando de uma criança. Evita as coisas perigosas e vai cuidando e controlando. Com a nossa mente é a mesma coisa. Vai se agarrar às coisas que experienciamos e nós seguimos atrás cuidando. Seguimos contemplando. Hoje nós temos que nos esforçar na prática. Andando, de pé ou deitados, estabelecemos a mente. Temos sati. Falamos o mínimo possível. Se falarmos muito, não nos acalmamos. Falamos pouquinho. Talvez, em 3 dias, nos acalmemos o suficiente. E depois, continuamos a praticar quando voltamos para casa. Temos que ir praticando assim. Nós já estudamos. Estudamos nas nossas áreas e profissões. Mas temos que estudar o Dharma do Buda. Isso também é conhecimento. Senão, a mente continua assim, iludida até o dia da morte. Se fizer o bem, pode renascer em planos superiores, e aliviar o sofrimento temporariamente. Vai ser um deva, descansa do sofrimento temporariamente, e depois volta a renascer como humano, e continua cultivando bondade, até nossas mentes terem qualidades espirituais o suficiente. Aí podemos ver e conhecer o Dharma. No final, podemos dar fim às corrupções mentais. Fazendo assim, não desperdiçamos nosso nascimento. Nós temos a excelente oportunidade de termos nascido humanos e encontrarmos com a religião budista, com os ensinamentos do Buda. Tendo nascido na Tailândia, onde tem a religião budista, muitas pessoas seguem a religião. Isso já é mérito e qualidade hábil. Se nascemos em outro país, não há religião budista, aí é difícil. Mosteiro de floresta, mosteiro de prática é difícil de achar. Às vezes,
Pessoas de outros países felicitam a chance que temos na Tailândia, a boa oportunidade na Tailândia, onde temos muitos mosteiros e grandes professores. Eles contam que procuram grandes professores para ir ensinar, e às vezes tem que esperar bastante tempo, 5 ou 7 anos, antes de poderem ir ensinar. É uma oportunidade difícil. Nós podemos dizer que temos uma boa oportunidade, que também podemos praticar. Quando temos tempo, podemos vir todo mês para praticar. Temos que nos esforçar. Na hora de comer, comemos todo dia. Diversas refeições para manter o corpo. Agora, nossos corações, eles também precisam de alimento. Isso é Dharma. Dharma é alimento para o coração. Se tomamos raiva, cobiça e ilusão como alimento do coração, só teremos confusão. O coração só terá sofrimento e inquietação. Temos que nos esforçar a praticar de maneira consistente. Praticar, contemplar todo dia a nossa idade. Se passamos 1 ano, ainda nos resta quantos anos? Quantos meses, quantos dias? Viemos nesse mundo temporariamente. Todas as coisas que temos são apenas emprestadas. Coisas que emprestamos não são nossas. Temos que devolver. Estando nesse mundo, se vamos emprestar algo, emprestar dinheiro, riqueza, comida e outras coisas, levamos para usar e depois devolver. Quando nascemos, nascemos emprestando esse corpo. Tomamos esse corpo emprestado. Emprestamos ar, água, terra e fogo temporariamente. Se formos espertos, tomamos essa terra, ar, água e fogo e vamos usar para fazer bondade, alimentar a bondade na mente. Mas pessoas iludidas só acumulam dívidas no mundo. Tomam elemento desse mundo para realizar karma ruim. E nós praticamos e treinamos nossa mente. Fazemos ver e entender o Dharma. Contemplamos que essa vida é incerta. A morte é coisa certa. Com certeza morreremos. No final, a morte é certa e essa vida é incerta. Quantos dias, quantos anos, quantos meses nos restam? O venerável Ananda, assistente do Buda, contemplava a morte várias vezes por dia. Então, o Buda perguntou a ele quantas vezes por dia ele contemplava a morte. Ele respondeu, 7 vezes ao dia, Senhor. Se pensarmos, 7 vezes é bastante. Pela manhã, pela tarde, pensa, eu vou ter que morrer. De noite, eu vou ter que morrer. Antes de dormir, pensa, eu vou ter que morrer. Mas nós, quantas vezes por dia pensamos na morte? O Buda disse para Ananda que pensar 7 vezes ainda era pouco. E disse que ele, o próprio Buda, pensava na morte a cada respiração. Recordando da morte a cada respiração, significa que tem sati, estabelece a mente, não é negligente. E nós, em um dia, 24 horas, quantas vezes pensamos na morte? Se pensarmos que temos que morrer, o que levaremos conosco? Nós temos raiva dos outros, por quê? Nós temos raiva de nós mesmos, por quê? Por que temos que morrer? Se temos que morrer, como faremos?
Como vamos nos preparar? Nós temos que pensar nisso. Sabemos que temos que nos preparar para a morte. Não nos deixaremos ficar para baixo e renasceremos num bom lugar. Se estamos preocupados com algo, temos que voltar a esse mundo, e tendo renascido sofremos. Temos que praticar para não termos preocupações. Se acontece que nossa vida tem que acabar, nós temos que abrir mão e aceitar. Manter o mantra Buddho ou recordar o mérito e generosidade que já fizemos. Recordar as vezes que tivemos boa meditação. Lembrar da nossa satisfação interna. Lembrar do nosso abrir mão que fizemos no passado. Aquilo que, recordando, nos sentimos felizes. Felizes por não fazermos mal a nós mesmos ou a outras pessoas. Temos que praticar desse jeito. Viemos praticar para nos prepararmos. Nos preparamos sabendo que temos que morrer. Temos que ir bem, ir para um bom destino. Não cair nos renascimentos negativos. Nós temos que treinar e nos preparar enquanto temos respiração. Tendo respiração, não podemos ser negligentes. O Buda disse que quem é negligente é como se já estivesse morto. É a mesma coisa. Quem já morreu não pode fazer nada. Se nós temos respiração, mas somos descuidados, é como se já estivéssemos mortos. Aquele que é esforçado por um dia é superior àquele que passa 100 anos na negligência. Assim ensinou o Buda. Por isso, quando contemplarmos a morte, a mente pode se acalmar. Na nossa vida, nos aproximamos da morte a cada passo. A cada respiração, estamos mais perto da morte. Mas não desanimamos e ficamos sem fazer nada. Temos que nos alertar de que a vida é incerta. Temos que fazer muita bondade. Se somos negligentes, tendo morrido, não podemos levar nada. E, tendo fé no Buda, no Dharma e na Sangha como refúgio, há quem pense em outras coisas. Há quem pense em comércio, negócios, compra, venda, aqui e ali, lucros, etc. Um leigo assim proliferava na época do Buda sobre essas mesmas ideias. Proliferava sobre seus negócios. E o Buda, vendo esse homem, pensou com piedade, como na vida dele restavam apenas 7 dias. Mas ele ainda estava obcecado com os negócios do comércio. O Buda conversou com Ananda e contou para ele. Ananda, por sua parte, teve pena desse homem e foi contar a ele que lhe restava apenas 1 semana de vida. E esse homem tinha sabedoria e entendeu que era natural. E que era a primeira vez que o Ananda falava nesse tom com ele, por isso era diferente. Ele entendeu que a vida dele estava em risco e que era incerto. Por isso, ele não foi negligente. Se decidiu a praticar o Dharma e depois de 7 dias faleceu, renascendo em um bom destino no paraíso. Isso foi bem-querer da parte do Buda, com todo o seu bem-querer e compaixão pelo mundo. Que o Buda tenha se iluminado e transmitido o Dharma não é algo comum. Que nós tenhamos oportunidade de vir e ouvir o Dharma e aprendê-lo não é algo fácil de acontecer. Tendo oportunidade, temos que nos esforçar na prática. Nos esforçar em meditar sentado, andando. Eu deixo esse discurso para vocês contemplarem. Não sejam negligentes. Façam a mente se estabelecer e ter sabedoria, ter sati e panha. Os dois andam juntos.
Esses estão nos fatores de iluminação que tanto falamos. Sati, investigação do Dharma, energia, êxtase, calma, samadhi e equanimidade. Ter investigação do Dharma, pegar um Dharma para contemplar, e ficamos felizes com isso. Surge êxtase e equanimidade, os 7 fatores da iluminação, surge o caminho óctavo, os 4 satipathanas, as 4 bases para o poder, as 4 bases para o nosso sucesso. Temos que nos estabelecer nessas bases, no que queremos e praticando. Me alegro na prática de vocês. Que todos prosperem no Dharma.